Você sabia que aquilo que você coloca no prato todos os dias pode estar prejudicando a saúde dos seus rins? Isso mesmo, a sua dieta tem um impacto muito maior do que você imagina. Se você ou algum familiar enfrenta insuficiência renal, preste muita atenção. A insuficiência renal é como um carro que não consegue filtrar direito a sujeira do motor. O problema? O motor é o seu corpo e os rins são os filtros que deveriam deixar tudo funcionando em harmonia. Quando esses filtros estão danificados, certos alimentos podem piorar o estrago. Agora imagine isso, você está vivendo sua rotina e de repente percebe que coisas simples como beber água ou fazer uma refeição começam a trazer um desconforto. O corpo dá sinais, mas nem sempre é fácil entendê-los. Você sabia que apenas mudando alguns alimentos no dia a dia é possível aliviar os sintomas da insuficiência renal? Simples ajustes podem fazer toda a diferença para os seus rins. Hoje, vou mostrar para você os 7 alimentos que você precisa evitar se tem insuficiência renal. Mas não se preocupe, não vou apenas dizer o que cortar, também vou te dar alternativas que você pode incluir na sua dieta sem medo. Fique comigo até o final do vídeo, porque cada dica pode ser o ponto de virada para a sua saúde. Antes de começar, pense nos seus rins como uma grande máquina que limpa e filtra tudo o que entra no seu corpo. Se você colocar óleo ruim no motor do carro, ele quebra mais rápido, não é? Com os rins é a mesma coisa. E o pior é que muitos alimentos que você consome no dia a dia podem ser como óleo de 5ª categoria. Eles desgastam os rins, forçam ainda mais o funcionamento e deixam você vulnerável a vários problemas. Se você quer viver com mais qualidade e reduzir os riscos de complicações, é hora de ajustar sua alimentação. E não precisa ser radical, apenas consciente. O que vou te mostrar agora pode mudar a sua relação com os alimentos e dar um alívio àqueles que enfrentam essa condição. Então, prepare-se para descobrir o que está sabotando a saúde dos seus rins e como você pode reverter isso. Ah, e lembre-se, compartilhe nos comentários. De qual cidade você está nos assistindo? Você tem algum problema renal ou conhece alguém que sofre com isso? Compartilhe esse vídeo com essas pessoas. Vamos juntos ajudar a salvar vidas. Alimento número 1: sal em excesso. O primeiro grande vilão da lista é o sal em excesso. Ele é como aquele amigo que parece inofensivo, mas sempre te coloca em situações ruins. Apesar de ser essencial em pequenas quantidades para funções básicas como equilíbrio hídrico e contração muscular, o sal, quando consumido em excesso, se torna um dos maiores inimigos da saúde renal. Isso porque ele força os rins a trabalhar muito mais para filtrar o sódio do sangue, agravando a insuficiência renal e aumentando o risco de complicações graves, como hipertensão e edema. A sobrecarga de sódio no organismo pode causar retenção de líquidos, o que, por sua vez, aumenta a pressão arterial. Para quem tem insuficiência renal, essa combinação é perigosa, pois os rins já debilitados têm dificuldade em eliminar o excesso de líquido e sódio. Isso cria um ciclo vicioso que sobrecarrega ainda mais os órgãos e pode levar ao agravamento da doença renal crônica. Além disso, o sódio pode contribuir para a perda de cálcio pela urina, prejudicando a saúde óssea. Pessoas com insuficiência renal já têm tendência à desmineralização óssea devido ao desequilíbrio no metabolismo de minerais, o que torna o controle do consumo de sal ainda mais crítico. Como reduzir o sal na dieta? Ajuste no preparo das refeições. Experimente substituir o sal por temperos naturais como alho, cebola, limão, ervas frescas como manjericão, alecrim e salsa, especiarias como páprica e açafrão e vinagre. Esses ingredientes realçam o sabor dos alimentos sem comprometer os rins. Evite alimentos industrializados. Sopas prontas, caldos de carne, molhos e enlatados geralmente contêm quantidades excessivas de sódio. Sempre leia os rótulos e busque opções com menor teor de sal. Controle a adição de sal à mesa. Uma dica prática é retirar o saleiro da mesa. Assim, você evita o hábito de adicionar sal automaticamente à comida já temperada. Escolha snacks mais saudáveis.
Substitua salgadinhos por opções naturais como castanhas sem sal ou vegetais cortados em tiras. Outra estratégia importante é o uso de sal light, que possui menos sódio, mas deve ser usado com cautela por pessoas que precisam monitorar os níveis de potássio. É essencial consultar um médico ou nutricionista antes de fazer essa substituição. Controlar o sal na dieta é um desafio, especialmente porque ele está presente de forma invisível em muitos alimentos que consumimos no dia a dia. Mas, com atenção e criatividade no preparo dos alimentos, é possível proteger os rins sem abrir mão do sabor. Pequenas mudanças, como o uso de temperos naturais, podem trazer benefícios enormes para a saúde a longo prazo. Lembre-se, seus rins agradecem cada grama de sódio que você deixa de consumir. Alimento número 2. Carnes processadas. O segundo alimento que exige atenção são as carnes processadas, como salame, salsicha, presunto, linguiça e bacon. Esses produtos, embora sejam práticos e saborosos, escondem perigos consideráveis para a saúde, especialmente para quem enfrenta insuficiência renal. Além de serem ricos em sódio, eles contêm conservantes como nitratos e nitritos, que sobrecarregam os rins e aumentam o risco de inflamação no organismo. Para os rins já debilitados, lidar com esses aditivos é um esforço adicional que pode acelerar o desgaste. Por que as carnes processadas são tão prejudiciais? Altos níveis de sódio. O sódio presente nas carnes processadas é usado como conservante e para realçar o sabor. Porém, para quem tem insuficiência renal, esse sódio extra sobrecarrega a função renal, favorece a retenção de líquidos e pode agravar a hipertensão. Conservantes químicos. Substâncias como nitratos e nitritos, comuns nesses produtos, são convertidas no organismo em compostos potencialmente carcinogênicos. Além disso, essas substâncias aumentam a inflamação sistêmica, dificultando ainda mais o trabalho dos rins. Gorduras saturadas. Muitas carnes processadas também são ricas em gorduras saturadas, que contribuem para problemas cardiovasculares. Para pacientes renais, o risco de doenças do coração já é elevado. E esses alimentos só pioram o quadro. E quanto ao sabor? É possível substituí-las sem abrir mão do prazer à mesa? Sim! Existem alternativas saudáveis e saborosas que podem facilmente substituir as carnes processadas na sua dieta. Peixes frescos, salmão, tilápia e merluza são opções ricas em proteínas de alta qualidade e gorduras boas, como os ácidos graxos ômega 3. Esses nutrientes ajudam a combater a inflamação e a melhorar a saúde cardiovascular. Frango sem pele. Uma escolha magra e versátil, o frango sem pele pode ser preparado de diversas formas, desde grelhado até assado, utilizando temperos naturais como alho, limão, ervas frescas e especiarias. Cortes magros de carne bovina. Se você prefere carne vermelha, opte por cortes magros como patinho ou filé mignon, sempre preparados com pouco sal e sem molhos industrializados. Dicas para um consumo saudável. Planeje suas refeições. Ao preparar suas próprias refeições em casa, você tem controle total sobre os ingredientes, reduzindo significativamente a ingestão de sódio e conservantes. Invista em temperos naturais. Alho, cebola, limão, ervas frescas e especiarias são ótimos substitutos para realçar o sabor sem precisar recorrer a produtos processados. Reduza gradativamente. Se você consome carnes processadas com frequência, comece reduzindo a quantidade gradualmente enquanto experimenta novas receitas com substituições mais saudáveis. Isso facilita a adaptação do paladar. Cada vez que você opta por evitar carnes processadas, dá um descanso para os seus rins. Essas escolhas não apenas aliviam a sobrecarga renal, mas também ajudam a prevenir complicações como hipertensão e doenças cardiovasculares. Pequenas mudanças diárias criam grandes impactos a longo prazo. Evitar carnes processadas é uma decisão simples, mas poderosa. Substituí-las por opções mais frescas e naturais ajuda não apenas na proteção dos rins, mas também na construção de uma alimentação mais equilibrada e nutritiva. Seus rins e todo o seu corpo vão sentir a diferença. Alimento número 3. Alimentos ricos em fósforo.
Você sabia que alimentos ricos em fósforo podem ser especialmente prejudiciais para quem sofre de insuficiência renal? Embora o fósforo seja um mineral essencial para o funcionamento do organismo, especialmente na formação e manutenção dos ossos e dentes, seu excesso pode causar desequilíbrios perigosos, principalmente quando os rins não conseguem filtrar adequadamente este mineral. O acúmulo de fósforo no sangue, conhecido como hiperfosfatemia, é uma das complicações mais comuns em pacientes renais e pode ter efeitos devastadores. Por que o excesso de fósforo é tão perigoso? Danos aos ossos. Quando o fósforo se acumula no sangue, ele interfere no equilíbrio com o cálcio. Esse desequilíbrio pode levar à desmineralização óssea, resultando em ossos fracos, frágeis e maior risco de fraturas. Essa condição é conhecida como osteodistrofia renal, comum em pessoas com insuficiência renal, complicações cardiovasculares. O fósforo em excesso pode se ligar ao cálcio no sangue, formando depósitos que se acumulam nos vasos sanguíneos, artérias e até no coração. Isso aumenta o risco de doenças cardiovasculares, uma das principais causas de mortalidade em pacientes com insuficiência renal crônica. Impacto geral no organismo. Altos níveis de fósforo também podem levar a coceiras intensas, dores articulares e musculares e sensação de cansaço extremo, prejudicando ainda mais a qualidade de vida. Quais alimentos são ricos em fósforo e devem ser evitados? Os maiores vilões são alimentos processados e industrializados, como refrigerantes à base de cola, queijos processados e chocolates. Além disso, carnes processadas, cereais integrais e nozes também podem conter quantidades significativas de fósforo. O problema não é apenas o fósforo natural presente nesses alimentos, mas também os aditivos alimentares que contêm fósforo inorgânico, que é mais facilmente absorvido pelo organismo. Em alguns casos, até 90% do fósforo dos aditivos é absorvido, enquanto o fósforo natural dos alimentos é absorvido em menor proporção. Como reduzir o consumo de fósforo? Prefira alimentos frescos e naturais. Substitua alimentos ricos em fósforo por opções com menor teor, como frutas frescas, maçãs, peras e uvas, vegetais de baixo fósforo, pimentões, alface e cenoura, e grãos refinados, como arroz branco. Evite refrigerantes e bebidas industrializadas. Substitua refrigerantes por água saborizada naturalmente com limão, laranja ou ervas como hortelã. Isso reduz drasticamente a ingestão de fósforo inorgânico. Modere o consumo de queijos e laticínios. Queijos, especialmente os amarelos e processados, são ricos em fósforo. Prefira alternativas com menor teor, como cottage ou queijos brancos em pequenas quantidades. Atenção! AES rótulos. Leia sempre os rótulos dos alimentos processados. Ingredientes como fosfato, ácido fosfórico e tripolifosfato de sódio indicam a presença de fósforo inorgânico que deve ser evitado. Dicas para pacientes renais. Consulte seu médico ou nutricionista. Alguns pacientes com insuficiência renal podem precisar de quelantes de fósforo, medicamentos que ajudam a evitar a absorção desse mineral pelo intestino. Opte por métodos de preparo que ajudam a reduzir o fósforo. Cozinhar ou ferver alimentos ricos em fósforo, como legumes, pode diminuir o teor de fósforo. Esse método é eficaz em alimentos que naturalmente contêm o mineral. Controlar o consumo de fósforo é essencial para prevenir complicações ósseas, cardiovasculares e sistêmicas. Fazer escolhas conscientes e priorizar alimentos frescos e naturais pode reduzir significativamente os níveis desse mineral no organismo e proteger a saúde dos rins. Pequenas mudanças no dia a dia, como evitar refrigerantes e moderar o consumo de queijos, já representam um grande passo na direção de uma vida mais saudável e equilibrada. Seus rins, seus ossos e seu coração vão agradecer. Alimento número 4. Alimentos ricos em potássio. O potássio é um mineral essencial para o funcionamento do organismo, desempenhando papéis fundamentais, como a regulação da contração muscular, incluindo a do coração, e a manutenção do equilíbrio de líquidos nas células. No entanto, para quem tem insuficiência renal, o potássio pode se tornar um verdadeiro vilão. Isso porque os rins são responsáveis por filtrar o excesso desse mineral no sangue.
Quando essa função é prejudicada, os níveis de potássio podem subir perigosamente, levando a uma condição chamada hipercalemia. Por que o excesso de potássio é perigoso? Riscos cardiovasculares. A hipercalemia pode causar arritmias cardíacas, ou seja, batimentos cardíacos irregulares. Em casos graves, isso pode evoluir para insuficiência cardíaca ou parada cardíaca. Impactos musculares e neurológicos. Altos níveis de potássio no sangue podem causar fraqueza muscular, formigamento, cãibras e até mesmo paralisia em casos extremos. Desequilíbrios sistêmicos. O potássio em excesso interfere na comunicação entre células nervosas e musculares, dificultando funções básicas, como respiração e movimentação. Quais alimentos são ricos em potássio e devem ser consumidos com cautela? Alimentos ricos em potássio incluem frutas como bananas, laranjas, abacates, melões e kiwis. Também estão na lista alimentos como batatas, tomates, espinafre, feijões e nozes. Muitos desses alimentos são considerados saudáveis para a população em geral, mas para quem sofre de insuficiência renal, eles podem causar mais mal do que bem devido ao alto teor de potássio. Como controlar o consumo de potássio? Escolha alternativas de baixo teor de potássio. Substitua frutas ricas em potássio por opções mais seguras, como maçãs, peras, uvas, morangos e mirtilos. Vegetais como alface, pimentões, abobrinha e couve-flor também são boas escolhas. Reduza o teor de potássio em vegetais. Para diminuir a quantidade de potássio em vegetais ricos nesse mineral, utilize a técnica de duplo cozimento. Fatie ou pique os alimentos e cozinhe-os em bastante água. Descarte a água do primeiro cozimento e repita o processo com água limpa. Isso ajuda a reduzir significativamente o teor de potássio. Evite sucos de frutas ricas em potássio. Embora possam parecer inofensivos, sucos concentrados de frutas como laranja ou melancia podem aumentar rapidamente os níveis de potássio no sangue. Prefira sucos feitos com frutas de baixo teor ou simplesmente opte por água. Monitoramento é essencial. Pacientes com insuficiência renal devem monitorar constantemente os níveis de potássio no sangue com a ajuda de um médico ou nutricionista. Em alguns casos, medicamentos chamados quelantes de potássio podem ser prescritos para ajudar a controlar os níveis no organismo. Dicas práticas para uma dieta com baixo potássio. Planeje suas refeições. Faça um planejamento alimentar semanal incluindo alimentos com baixo teor de potássio e técnicas de preparo que minimizem o conteúdo do mineral. Fique atento aos rótulos. Alguns alimentos industrializados, como sopas e molhos prontos, podem conter potássio como aditivo. Verifique sempre a lista de ingredientes. Evite o uso de substitutos de sal. Muitos produtos rotulados como sal light ou baixo em sódio são ricos em potássio. Consulte seu médico antes de utilizá-los. Controlar o consumo de potássio é crucial para evitar complicações graves, como arritmias cardíacas e fraqueza muscular. Com ajustes simples, como a escolha de frutas e vegetais com baixo teor de potássio e o uso de técnicas de cozimento adequadas, é possível manter uma dieta equilibrada e segura. Lembre-se de que cada pequena mudança pode fazer uma grande diferença para a sua saúde renal e geral. Seus rins agradecem. Alimento número 5. Doces e alimentos com muito açúcar. O açúcar também é um vilão importante para quem enfrenta problemas renais. O consumo exagerado de doces pode levar ao aumento de peso e ao desenvolvimento de diabetes, uma das principais causas de insuficiência renal. Além disso, o excesso de açúcar no sangue pode aumentar o estresse nos rins e agravar ainda mais a condição. Para evitar isso, procure substituir doces por frutas naturais com baixo teor de açúcar, como morangos, amoras e maçãs. Experimente também sobremesas caseiras feitas sem adoçantes artificiais, utilizando ingredientes naturais e nutritivos. Dessa forma, você mantém uma alimentação equilibrada sem abrir mão de sabor. Alimento número 6. Produtos industrializados. Os produtos industrializados são verdadeiras bombas de sódio, gorduras ruins e aditivos químicos. Itens como macarrão instantâneo, salgadinhos e molhos prontos devem ser evitados a todo custo,
pois além de sobrecarregarem os rins, também afetam o sistema cardiovascular. A melhor alternativa é preparar suas refeições em casa, utilizando ingredientes frescos e temperos naturais. Isso não apenas protege os rins, mas também garante que você tenha uma alimentação muito mais saudável e saborosa. Planeje suas refeições com antecedência e evite cair na tentação de alimentos processados. Alimento número 7. Bebidas alcoólicas. Por fim, chegamos ao 7º item da nossa lista, as bebidas alcoólicas. O álcool é extremamente prejudicial para quem tem insuficiência renal, pois sobrecarrega o trabalho dos rins e pode agravar a desidratação. Além disso, o consumo frequente pode levar ao aumento da pressão arterial, um dos fatores que mais impactam negativamente a saúde renal. O álcool dificulta a capacidade dos rins de manter o equilíbrio de fluidos e eletrólitos no corpo, o que é especialmente perigoso para quem já sofre com essa condição. Mesmo em pequenas quantidades, o álcool pode piorar os sintomas e aumentar o risco de complicações. Para proteger sua saúde, reduza ou elimine o consumo de bebidas alcoólicas. Prefira opções saudáveis, como sucos naturais sem açúcar ou até mesmo água saborizada com frutas e ervas frescas. Assim, você mantém os rins funcionando de forma mais eficiente e evita problemas maiores. Agora que você descobriu os 7 alimentos e bebidas que precisam ser evitados para proteger seus rins, é hora de agir. Pequenas mudanças na sua dieta podem trazer benefícios enormes para a sua saúde. Lembre-se, seus rins são essenciais para o equilíbrio do corpo e cuidar deles é um investimento em qualidade de vida. Não subestime o poder de decisões conscientes e informadas. E falando em decisões conscientes, quero te fazer uma pergunta. Você está pronto para transformar sua saúde e adotar hábitos que realmente funcionam? Foi exatamente para isso que eu criei o Guia Prático da Longevidade, Hábitos Saudáveis para uma Vida Longa e Feliz. Esse guia é mais do que um simples e-book. Ele é uma ferramenta prática para quem quer melhorar sua alimentação sem precisar gastar horas na cozinha, ter mais energia no dia a dia para aproveitar a vida com disposição, dormir melhor, gerenciar o estresse e fortalecer a saúde mental, prevenir doenças e viver mais, com mais qualidade. No guia, você vai encontrar estratégias que funcionaram para mim e para muitas pessoas que aplicaram essas dicas e transformaram suas vidas. Um exemplo? Recentemente, uma leitora relatou que, ao seguir as orientações do guia, conseguiu reduzir os níveis de pressão arterial e melhorar sua disposição em apenas algumas semanas. E o melhor, tudo isso de forma prática e acessível. Você não precisa revolucionar sua rotina ou gastar fortunas. São hábitos simples que trazem resultados reais. Agora imagine isso. Você começando a aplicar as mudanças que aprendeu hoje e vendo dia após dia sua saúde melhorar. Sentindo mais energia, dormindo melhor e, principalmente, percebendo que o controle da sua saúde está em suas mãos. Se isso faz sentido para você, clique agora no link fixado nos comentários e adquira o Guia Prático da Longevidade. Essa pode ser a decisão que vai transformar sua vida para sempre. Lembre-se, o melhor presente que você pode dar a si mesmo é cuidar de você. Não deixe para depois. Comece hoje a construir uma vida mais saudável, plena e feliz. Ah, e não se esqueça de compartilhar suas dúvidas e experiências nos comentários. Quero saber como posso ajudar você ainda mais nessa jornada. Te vejo no próximo vídeo!